Olá, pessoal! Eu sou Tauane Souza e nós estamos aqui hoje para mais um Leste Conexão. Hoje esse episódio promete. Esse episódio de hoje tem um tema mais do que especial para mim e para todas nós, né? Empreendedorismo de mulheres negras. Nós, mulheres negras que decidimos empreender. Essa mesa hoje só tem potência. Hoje nós vamos começar esse episódio falando sobre os desafios da mulher negra dentro do empreendedorismo. E eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar aqui quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao longo dessa jornada dentro do empreendedorismo. Vamos começar com a Esteline? Gente, eu sempre sou escolhida. Vamos lá. Eu sou Esteline Nascimento. Eu tenho 49 anos, já estou empreendendo há mais de 30 anos, gente, porque eu empreendo desde os 10 anos de idade. E empreender é algo, assim, formidável. Difícil? Sim, porque para uma mulher negra dentro do mercado tem essa dificuldade. As pessoas olham para a gente, não veem como uma empreendedora, como uma empresária, não acham que você... Muitas vezes julgam você achando que não tem capacidade para estar naquele lugar aonde você está. Mas nos esforçamos... Temos que mostrar, às vezes, muito mais. Não é mostrar que temos mais competência do que os outros, mas temos que nos explicar, temos que ficar dando mais satisfações, mas conseguimos, sim, galgar os nossos lugares. E estamos aqui, né? Eu já estou há mais de 30 anos já nesse meio e, assim, passei por várias fases, mas hoje eu sou muito feliz de ter alcançado o meu centro terapêutico. Nossa, maravilhosa! Uau. E ao longo dessa trajetória, Esteline, você precisou passar por um desafio que tenha te marcado mais? Sim, eu passei por um grande desafio, que foi quando eu comecei a montar, foi recentemente, quando eu comecei a montar e migrar do salão para um centro terapêutico. As pessoas não entendiam essa questão de não ser mais um salão de beleza e ser um centro terapêutico. Mas como? Agora você virou doutora, agora você não é mais uma cabeleireira, agora você não vai mais atender a gente, você não vai mais fazer uma trança, não vai mais fazer uma química, como se eu não tivesse o direito de mudar, de galgar um próximo nível. E isso não foram só por pessoas, vamos dizer assim, com a pele mais clara, não. Pessoas, até mesmo mulheres negras, olhavam e falavam assim, mas você não vai mais me atender? Por que você está mudando? E aí eu tinha que explicar que eu estudei, que esse era o meu sonho, que eu queria chegar a esse nível e que eu não estava deixando as minhas clientes de lado. Pelo contrário, eu estava me especializando para tratar muito melhor de cada uma delas, para ser mais integrativa no meu atendimento, para ter um atendimento muito mais arrojado para elas, para trazer mais conforto, trazer um atendimento especializado e focado no problema de cada uma. Mas esse entendimento até hoje está sendo difícil, mas eu não desisto. Eu continuo nesse processo. Muitas já entenderam, graças a Deus. Mas eu sei que tem muita gente que ainda vai passar por essa estrada. E nisso também eu faço com as minhas alunas. Porque eu dou aula em ONGs, né? Dou aula particular, mas também dou aula na ONG. E muitas meninas, até mesmo quando eu convido para vir para o Leste, vamos... eu não acho que eu pertenço a esse lugar, eu não vou conseguir me encaixar. E eu falo, vai sim, porque aquele lugar é seu também. Você tem que ir, mesmo que você não acha. Você está achando que você não pertence a esse lugar, mas quando você estiver lá, você vai se sentir inserida, porque você é acolhida, porque você é bem recebida e você vai ver que esse lugar também é para você. Então, assim, não é só comigo, mas eu vejo isso nas minhas alunas também. Nossa, que arraso! É muito interessante a gente trazer essa pauta para cá em relação a pertencimento, né? Sim. E a merecimento. Antes mesmo de iniciar, a gente estava batendo um papo aqui. Esse assunto
rolou, porque eu acho que todas nós, mulheres negras, passamos por essa fase de se perguntar: será que aquela mesa ali é pra mim? Será que esse título aqui me cabe? Verdade. E isso vem de uma estrutura, né, de criação ao longo do tempo. Eu tenho certeza que cada uma de nós tem uma história de conexão em relação a isso. Eu gostaria muito de saber também de você, da sua trajetória, se você teve algum desafio como mulher negra que te marcou ao longo desse percurso dentro do empreendedorismo. Nossa, muito, assim, Quando eu vim, né, para o Leste, eu palestrei, vi todo mundo já começando ali na graduação. Eu falei assim, nossa, mas eu vim aqui para contar a minha história. E a minha história começa antes. Eu acho que por isso que prendeu muito a atenção também. Então, desde pequena, eu tinha um desconforto. Só que, claro, a gente não tem noção do que é esse desconforto. Verdade. E que tem a ver com essa questão de como as pessoas estão nos enxergando. Né? E quando a gente começa ali... Eu sou dentista, meu nome é Tamires Couto. Eu sou dentista, sou especialista em periodontia, que é o tratamento das gengivas. Dentro da odontologia há várias áreas. Essa é uma das áreas, que é a periodontia médica também. Então, assim, jamais um posto de discriminação. Nossa, como assim você trata também de questões médicas sendo dentista? Por que você quer olhar meu exame de sangue? Isso sempre acontece também comigo. Então, lá no início, eu já tive essa oportunidade de estudar, sim, fui para colégio particular, já tive essa oportunidade. E também esse desconforto de estar ali, de ser aquilo que você falou aqui antes também na conversa, de ser a única pessoa ali. Né? Você falou na faculdade de Direito. Isso. De ser a única pessoa ali e a gente ter que, né, fazer esse aquilombamento e procurar também. Então, eu só me entendi negra. Hoje eu estou vendo que esse processo de se entender negra, né? Porque eu sou aí dentro da negritude e a paçoquinha, né? Eu sou um pouco mais clara de pele. Mas tem esse inconsciente coletivo que coloca a gente num lugar a qual a gente não pertence por competência, como você falou também, né, Stellins? Olha, eu estudei, eu tenho a competência, agora eu quero te oferecer um tratamento dentro das minhas habilidades. E eu gostaria que você enxergasse dessa forma, porque é bom para você. Então, assim, quem mais ganha dentro daquilo tudo que a gente estuda, dentro de tudo que você dedica, que você dedicou da sua empresa, é o cliente, é o paciente. Então, assim, ele está deixando de levar para uma coisa inconsciente, às vezes, também. E não é só, como você falou, não é só as pessoas... A gente quer muito agregar as pessoas negras também. Poxa, você merece esse cuidado. Você não precisa passar por isso. Você não precisa perder os dentes com a idade. Você não precisa, né? E aí acaba acontecendo de ter também essa discriminação ali. É uma discriminação, gente, eu vou dar nome, né? A gente está aqui no empreendedorismo negro. É uma discriminação, inconsciente ou não, que gera toda essa dificuldade que a gente tem de empreender em várias áreas. Estou falando aqui da odontologia, que é a minha área, mas assim, qualquer área que você faça, você é uma transista, como você falou também, inclusive. E você quer abrir num local diferente, que hoje eu trabalho em Icaraí, eu trabalho na Tavares de Macedo. É um consultório, é um atendimento premium, então é um consultório bem localizado ali. Trabalho com colegas também, né? Faço essa parceria. E agora estou aqui na parceria do Leste também, em breve, né? E isso faz muita diferença quando a gente quer colocar o empreendedorismo negro em pauta. Eu sou aqui a mais jovem, eu acho que eu estou há 2 anos nessa área, eu também fiz serviço público, fiquei 4 anos em serviço público, então eu tenho contato com vários níveis sociais, eu acho que essa também é uma habilidade minha, né, que eu posso trazer também para o Leste, ou para qualquer uma de vocês que queiram ter essa parceria. Você falou de projetos de ONG, também é muito bacana isso. Então, a gente precisa desse letramento até para eliminar essa barreira. Sim. Se a gente não conseguir eliminar, porque culturalmente a gente sabe que a gente precisa de alguns anos, infelizmente, a gente conseguir diminuir essa barreira. Né? Então, acho que dar voz, o Leste está de parabéns, porque vocês estão dando voz. É o que você falou. Eu fui muito acolhida. Assim, no primeiro dia que eu fui, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu fui muito acolhida por todas as pessoas empresárias. A gente já trocou muita coisa, né? E fora da minha área. Por exemplo, você falou de fotografia e você me dirigiu lá belíssimamente, assim, e foi lindo, mesmo tendo pouco tempo, porque eu faço muitas coisas, mesmo tendo pouco tempo, assim, vocês conseguiram conectar isso e me trazer também para um espaço que eu não tinha, de ouvir outras mulheres e encontrar outras empreendedoras negras também. Isso foi muito importante. E essa conexão, né, é o que você falou sobre pessoas negras sempre estarem unidas em um ambiente. Sim. A gente tem essa conexão justamente que eu acho que é para formar uma ponte. Uma proteção. Né? Uma proteção.
E isso é muito importante porque a gente percebe que em determinados momentos, em determinados lugares, essa conexão ela não rola de forma tão natural. Para você ver, você veio para o leste, você conseguiu se sentir aqui no leste acolhida. Por quê? Logo conseguiu perceber essa diferença. Porque em muitos outros lugares, outras portas, você entrou e não se sentiu da mesma forma. Sim, na maioria dos lugares, sim, a gente não se sente da mesma forma. Por exemplo, o que ela falou, aquela sala, você foi para um outro nível e as pessoas não entendem. E, assim, muitos ambientes, como você também colocou, familiares não entendem. Nossa, por que você quer morar num bairro diferente? Por que você... E, assim, às vezes você não vai morar nem porque o bairro é diferente ou porque... Né, a gente sabe que aqui em Niterói, particularmente, os bairros são sim discriminatórios. A gente tem ali muito bem posicionados socialmente. Claro que não é porque é um outro bairro, assim... você vai ter menos qualidade de vida ou algo assim. Mas eles são posicionados socialmente. Então, eu quis... Para mim, ficaria muito mais fácil fazendo 1 milhão de coisas, morando próximo ao consultório, do que morando, né, em outros lugares. Eu teria muito benefício ali e teria tempo de estudar, que eu adoro também. Então, eu posso atender, posso estudar, posso dar voz, né, à minha ancestralidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, dando nomes, nomeando e trazendo o que a gente pode trazer de mudança nessa pauta de empreendedorismo negro. Muito bom. Perfeito, Tamires. E você me conta, Karine, ao longo desse processo, dentro do empreendedorismo, da sua trajetória, de amadurecimento também dentro do âmbito profissional, quais foram os desafios que você encontrou sendo uma mulher negra? Então, sendo mulher negra, eu acredito que tenha sido o maior desafio é a aceitação do meu cabelo. Porque muitos anos, desde, 10 anos... eu alisava o meu cabelo. E porque eu achava que o meu cacho demorava muito a crescer. Minha mãe sempre cuidou muito bem do meu cacho, mas ela também já era uma mulher enraizada com essa cultura de alisamento. Então, sempre relaxava a raiz para baixar o volume, né? E aí, assim, você cresce nesse ambiente achando que você precisa se enquadrar naquilo dali. Então, por muitos anos, eu alisei meu cabelo, mas eu gosto do meu cabelo liso, não vejo problema nenhum com isso. Só que, assim, eu consigo entender de forma muito clara, porque eu trabalho com fotografia, né? Muito clara essa questão do posicionamento, que determinadas coisas, determinados símbolos, né? Enfim, tem um ruído de comunicação. E isso fica claro. Não sei de onde surgiu, né? Não sei desde quando acontece, como que a gente consegue quebrar isso, porque é muito de forma inconsciente. Às vezes não, até a gente julga sem a gente perceber e quando a gente vai corrigir, a gente já fez, sabe? Então, esse impacto do meu cabelo, de ser um cabelo cacheado, hoje eu não vejo nem referências como fotógrafa de cabelo cacheado, uma empresária de cabelo cacheado. Você pode ser a primeira. Sim, assim, tem, mas não com tanta demanda que a gente vê outras mulheres, sabe? A gente tem muito referências daquele universozinho de mulheres negras, sabe? E que tá tudo bem. Mas, às vezes, o que você quer comunicar não é relacionado àquele ciclo ali, aquele ambiente que você quer. Porque tem muito aquela... Bom, eu vou dizer o que eu conheço. Muito mulher da quebrada, que mostra ali seu posicionamento. E, muitas vezes, não é isso que eu quero mostrar dentro da minha área de trabalho. E eu não tenho referências dessas mulheres, né? Dentro da minha área, dentro do meu segmento. E posso ser a primeira, espero conseguir furar essa bolha. Eu vejo que muitas mulheres têm conseguido se posicionar, só que ainda assim, esses mentores, gurus e etc., vêm trazendo essa pauta de que você precisa se adaptar. Eu concordo que realmente a gente precisa se adaptar, mas a gente precisa olhar o que descaracteriza a gente. Porque o posicionamento é uma firmeza de quem você é. Se você sabe quem você é, você não vai ter ruído de comunicação com as outras pessoas, porque elas vão te enxergar quem você é e elas vão te respeitar. Independente do cabelo, independente da sua roupa, né? Independente... Enfim, pode demorar
o processo. Mas aí vai muito de entendimento interno. Então, assim, hoje eu consigo me ver cacheada, me ver como uma fotógrafa com essa vestimenta, com esse cabelo, sabe? Mas eu entendo também que não é fácil. E muitas mulheres acabam caindo naquele ciclo porque escutam muito o externo, não olham para dentro e nem elas sabem o que elas querem de fato. Então, eu entendo que é difícil. Uma mulher que cresceu escutando que ela precisa estudar e se profissionalizar de qualquer coisa. E eu sou totalmente contra, assim, furei a bolha em vários sentidos. Eu não tenho faculdade, não sou formada. Minha profissão é totalmente criativa, livre, sabe? É criação. Apesar de ter que estudar sobre posicionamento, que é a área que eu atuo hoje, mas é diferente. Eu não preciso ter um papel para mostrar que eu sei fazer o que eu faço, como a profissão de vocês, né? Então, assim, tem muito disso. A gente se encontrar, a gente saber aonde a gente precisa se encaixar, porque eu cresci numa família que eu precisava estudar, fazer uma faculdade para mostrar que eu tinha uma profissão, para me colocar no mundo, para que as pessoas me vejam como alguém relevante. E aí, peraí, deixa eu ver se eu quero isso, sabe? Deixa eu ver se eu me encaixo nisso. E muitas mulheres negras acabam optando por outras profissões, assim, né? Não é que a gente tenha uma arquitetura ali de classes, de profissões que eu acho que todas as profissões agregam, independente da área que você atua. Se tem aquele tipo de empreendimento, é porque as pessoas precisam. Só que a gente tem aquela mania de nos diminuir. Então, a gente acaba diminuindo a profissão e as pessoas veem como uma profissão pequena mesmo, sabe? Então, eu acho que o desafio é esse, é mostrar que, independente da pele, independente do cabelo, independente do estudo que nos impõe, porque muitas vezes a pessoa tem um papel, um diploma e não tem conhecimento, não tem expertise. Expertise. Isso aí. Daquilo que ela faz, sabe? E muitas vezes uma pessoa que estuda por conta própria, que vai lá, corre atrás, aprende muito mais coisa do que uma pessoa que fez lá a faculdade, sabe? Não desmerecendo a faculdade. Eu acho que todo mundo deve estudar mesmo. Mas é entender o que você quer. Então, esse desafio mesmo é nesse posicionamento de me mostrar, eu ainda tenho cara de criança e tudo mais. Então, assim, é entender de qual forma eu, sendo quem sou eu, preciso me posicionar para que as pessoas me vejam como alguém relevante. Esse é o desafio, eu acho, que dentro do empreendedorismo. Né? Eu estava falando com uma pessoa hoje sobre você, que já fiz sessão de fotos com outras pessoas, mas eu conheci Karine em 2022, né, que foi no Trançar e Esperançar, que eu estava palestrando, ela estava fotografando. Naquele dia eu já me apaixonei pelo jeito que ela faz, né, pelo jeito dela, pelo olhar dela. E aí a gente veio nessa paquera, encontros e desencontros, né? Até que eu vim pro leste através da Karine. E aí eu estava conversando com uma pessoa hoje falando assim, já fiz foto com outras pessoas, mas a maneira dela de trazer o posicionamento para você, em 10 minutos ela resolve 50 cliques. Coisas que eu já fiquei 2, 3 horas com uma pessoa e não resolvia, entendeu? Porque ela já chega para você, não, você fica assim, ela já te monta, ela já te bota, e você fala assim, meu Deus, ela faz um contorcionismo com você, depois ela te mostra uma foto, e você fala assim, gente, como assim? Então, você pode não ter a faculdade, mas você tem o seu estudo, sim. Se você aprofunda naquilo que você parou para você, que você determinou dentro da fotografia que você ia ser. E eu estava conversando hoje com uma pessoa e falei sobre você. Eu falei assim, ela, para foto corporativa, para mim não tem outra pessoa. Para mim tem que ser ela, porque ela tem essa visão da foto corporativa, ela tem essa visão do que a gente precisa, né? Então, assim, isso é estudo, sim. Entendeu? Você para, você estuda, você se aprofunda, você busca, você estuda o perfil de cada cliente seu. Eu estou falando porque a gente já conversou sobre isso. Sim. Ela, né? Então, assim, isso é estudo, isso é tempo, isso é demanda de tempo. Então, não adianta ter uma faculdade, uma pós, um doutorado, mas você é doutora naquilo que você faz. Eu passo palma para você. Obrigada. Exatamente. E é muito disso, sabe? É você mostrar que você tem qualidades, mesmo sendo
mulher negra, mesmo fora do padrão, mesmo trazendo outras características que as pessoas não conseguem te respeitar. Então, assim, primeiro construir quem sou eu, para depois mostrar que, não, peraí, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. E essa questão do mercado, de posicionamento, é muito interessante, porque hoje a gente consegue ver que as pessoas estão se colocando como elas são de fato. O mercado tem pedido isso. E eu não posso te encaixar, eu não posso fazer o que eu faço com a Tawane, a mesma coisa com a Esteline e nem com a Tamires, porque são pessoas diferentes, sabe? Então eu preciso de fato entender quem é a marca de vocês, quem são vocês e como vocês querem ser vistas, né? E isso começa dentro de mim, de como eu quero que as pessoas me aceitem, me vejam como quem eu sou de verdade. Acho que isso no empreendedorismo negro é muito assim... A gente nunca se sentiu vista por muito tempo. Esse é um ponto. Não sou psicóloga, mas eu vejo que em todos os lugares que eu vou, de mulheres e que se acolhem, que falam assim, você já se sentiu vista? É uma pergunta que eu faço. Quando, né, a pessoa, claro, me dá abertura, pergunta, você se sentiu vista? No consultório, você já se sentiu vista? E as pessoas já falam, assim, as pessoas que eu vejo que têm pele clara já sabem, olha, eu me sentia assim. Raramente uma mulher negra fala como se sentia, como ela era vista. Eu me sentia segura quando meu pai fazia isso. Eu me sentia... Isso não acontece. Então, eu acho que para a gente se sentir vista é um processo. Para a gente se colocar é um processo. Para a gente fazer um ensaio corporativo, quando a gente vai, a gente sabe que é um processo. A gente sabe que tem esse desconforto ali. Sim. Por conta que você falou que não sabia de onde vinha. Isso vem do processo de escravocrata brasileiro, né? Que foram aí mais de 200 anos. Sim, mas E depois que teve também, foi colocado de lado. E as políticas também estão hoje começando a reconhecer que mantiveram o inconsciente coletivo dessa maneira, porque era assim que a máquina funciona, né? E funcionava e era bom para que a branquitude se mantivesse no poder. Então, assim, a gente sabe muito bem de onde vem hoje. A gente pode depois conversar sobre isso, se você se sentir segura e quiser conversar sobre isso, para que a gente consiga saber em que ponto eu estou e como é que eu me posiciono como referência para que outras pessoas negras se sintam automaticamente vistas, que a gente consegue fazer isso com posicionamento, né? Eu, por exemplo, na minha infância, já me estendendo aqui um pouquinho, na minha infância, eu tinha TV a cabo, eu tive esse acesso, né? Meu pai é militar, então eu tive esse acesso. Tive uma cobrança absurda, não dos meus pais, mas eu tinha uma cobrança absurda por isso. Poxa, se meu teste vocacional, se eu quero fazer odontologia, eu tenho que fazer a melhor faculdade. Ah, você faz o Enem, você consegue bolsa. Eu falei, não, calma aí. Eu vou tentar de novo e eu vou passar para a melhor do Rio de Janeiro, que na época era a UERJ. E depois, não, peraí, eu tenho que ir para São Paulo agora. Porque agora eu tenho que fazer o USP. Então, ninguém vai aceitar que eu tenho uma pós-graduação dentro dessa área que é ligada à área médica. Eu preciso conversar com o médico várias vezes. E eu tenho que falar com embasamento, porque é aquilo. Ele não vai... A primeira vez que eu falo assim, seu paciente está pré-diabético. Vamos ver o que a gente pode fazer por ele? Ah, mas quem é você? Sempre assim. Mas por quê? De onde você viu isso? E às vezes é o exame de sangue que ele pediu e que ele viu e que ele... Fala, como você não viu essa isso? dificuldade Também. Mas aí tem toda uma comunicação não violenta, né? A pessoa olha e fica literalmente, não, peraí. Quem é você? Da onde que você veio? Como que você sabe? Nossa, Quem é isso é você para dizer péssimo. que eu tô fazendo o meu trabalho errado? E isso acontece muito. Eu não conheço uma mulher negra que não tenha ouvido, assim, que tenha escutado isso e com um parecer técnico ali, pronto, o exame tá no exame, né? Ele vem com laudo, vem laudado, ó. Pedi hemoglobina glicada, que é um exame que hoje não vem mais no hemograma completo, e aí o médico às vezes não pede, e tem algumas características da gengiva que, por ter experiência ali, porque no serviço público você tem uma experiência que você não ganha em nenhum outro lugar, eu acho, do mundo, por isso que o dentista brasileiro é tão recomendado, tão referenciado, que você já consegue ver algumas características no feeling. Então, eu falo, putz, isso aqui é o que você falou, você olha para a pele dela, já sei que não está bebendo água. A gente olha para a gengiva do paciente, sabe tudo que ele está fazendo ali. Não adianta mentir, entendeu? E é que eu brinco até, né? Minta, porque não vai dar, não vai colar comigo. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, que muitas vezes você é ali, a lourodonto, que você estava falando, não, e você já é daquele meio. Se você é lourodonto, você já é daquele meio, teu pai é médico, teu tio é dentista, então todo mundo você já tem apesar de ter uma conexão social boa hoje, né? E aqui aumentando, ampliando ainda mais, a gente tem essa questão, assim, as pessoas já vêm com aquela negativa, né? Assim, nossa, como que ela viu mulher
jovem, ainda tem negra. essa questão de ser mulher. Não, É. mulher jovem Tem- negra. A gente carrega essas E dúvidas ainda, né? quando você vai ainda rebater, você fala assim, poxa, mas você... Isso tudo, tu ainda estudou na USP, que, tipo, entre eles é uma coisa importante, né? E assim, sim, gente, sim, eu trabalhava muito no início para fazer o USP, porque você chegar lá, apesar de você ser uma faculdade ali, né, uma pós-graduação, a pós-graduação é paga na odontologia, a maioria das pós-graduações são pagas. E outras você tem todo o material. Se chegar um professor lá que quiser um material alemão para operar, você vai ter que conseguir aquilo ali. Então, eu trabalhava direto para poder realmente comprar e fazer o máximo de cirurgias que eu pudesse e ser, né, o que você falou, não, a gente tem que ser a melhor para poder depois oferecer isso para o meu cliente, que você também falou. Eu acho também. que isso de ser a melhor deveria ser independente de cor, sabe? Verdade. De raça, enfim, Sim. do que fosse. Porque a gente tem péssimos profissionais atuando por conta de privilégios, por Assim, serem brancos, por serem, enfim, com uma situação financeira melhor, porque passam pagando. É. E aí a gente hoje sofre com essa falta de profissionalismo e conhecimento. Assim, na prática, né? O que você busca, de fato, para resolver o problema daquele paciente. Sim. Não é uma coisa que só vai estudar para ter Pontual, o né? status de dentista. Exatamente. Sabe? E a gente sempre acaba carregando essa sensação de que eu preciso ser a melhor. Sim. Porque é aquilo que você falou, às vezes eu chego para um médico com um exame, tá ali na cara, e eu preciso provar o porquê Provar. é que eu sei aquilo. Né? Eu cresci em um ambiente muito assim. E eu só fui entender isso depois, como funciona o jogo. Que é uma das coisas que você estava falando aqui, né? O sistema, como funciona o jogo. Às vezes eu vinha com 8, 8,5, minha mãe, não, eu quero que você tire 10. A minha mãe se esforçava muito para que a gente pudesse estudar em um colégio particular. Sim. E a minha mãe, eu via que ela ia me empurrando para alguns ambientes que eu olhava em volta e falava, mas eu sou a única preta aqui. E eu ia e ela me empurrava para aqueles lugares e eu só fui entender depois. Porque você muitas vezes precisa se inserir nesses lugares e é dali que nasce a vontade de ser o melhor. Porque são nesses lugares que você é testado o tempo todo a Exatamente. precisar dizer o porquê você sabe, o porquê você é boa, o porquê você é inteligente, né? E existem vários outros questionamentos que são feitos ao longo do período, principalmente na fase ali da transição entre a adolescência e a vida adulta, que nós, mulheres negras, somos muito questionadas. E, assim, acho que vem um questionamento também nessa adolescência que você falou, da agressividade. Porque como a gente tem que se proteger, o nosso corpo fica em alerta. Sim. Então, a gente tá sempre, todo mundo assim, né? Tá aquelas pessoas na leveza, quando a gente vai para esses ambientes, né? A pessoa tá na leveza, a gente estou na tá... leveza. Eu nunca estou na leveza. É meio que anda armado. Exato. E isso, e as pessoas, né, claro, se distanciam, mas você nunca tá completamente inserida. E aí vem aquela coisa do cabelo, aí vem aquela coisa de se sentir vista, aí vem todo esse aspecto, né, ali, psicológico para dentro de uma situação que deveria ser leve. E natural, né? Natural. Houve um episódio, até mesmo no primeiro leste que eu fui. Uma pessoa, uma mulher negra, veio, me abraçou, pediu para tirar foto comigo. E aí depois a gente se encontrou em um outro movimento também. Aí veio uma terceira mulher negra. Nossa, eu preciso tirar foto com essas negras lindas. Sabe aquela coisa da Nossa, acolhida? acontecia muito no serviço Né? público. É o que você está falando sobre aquilombamento, que é as mulheres indo se juntando para se sentirem mais fortes naquele ambiente. Só que a gente sabe que nós estamos aqui hoje sentadas nessa mesa porque nós decidimos romper a corrente. Nós decidimos quebrar todos os bloqueios que nós tínhamos. Cor do cabelo, merecimento, cor do cabelo, tipo do cabelo, merecimento, comportamento, de onde eu venho, as minhas origens, né? Eu mereço estar ali. Será que eu consigo estar ali? Justamente por conta de todos os questionamentos que a gente veio colecionando ao longo da vida. Questionamentos internos e externos também. E nós só estamos aqui hoje por conta da quebra desses bloqueios, né? Só que nem todas as mulheres conseguem. É aquilo que a Karine falou, Nem né? todas estão preparadas também, né? E não tem essa referência, como eu falei aqui, assim, gente, minha referência é master, assim, quem for meu consultório. Não é opcional, não tem playlist que vocês vão escolher. Em algum momento vai ser ouvida a Whitney.
Então, assim, desde criança eu tinha muito essa referência. Eu achava a Maravilhosa. pessoa mais Também assim, incrível do mundo, assim, passou por muita coisa também, teve problemas também psicológicos diante de tudo. Então, assim, são coisas que eu tinha essa referência de mulher maravilhosa. E muitas pessoas não têm essa referência. Não, mulher maravilhosa é a mulher com cabelo liso, onde você vai se posicionar de imagem por elementos simbólicos, né? Tem essa questão técnica também da simbologia, se mantém muito e a gente fica tentando driblar isso. Assim, é uma coisa que, para as pessoas negras, como você falou, você se diferencia de uma maneira negativa para elas, inconscientemente. Sim. Porque você não está se vestindo como elas. Eu sempre gostei de se vestir assim, social. Então, eu falo assim, você está muito arrumado. Eu falei, gente, como assim? Para quem? É muito para quem, sabe? Quando você fala assim, e alguém te questiona, você fala, para quem? Por que eu estou muito arrumada? Por que Porque eu deveria estar desarrumada. Tem um processo de você estar muito arrumado também, de proteção, porque a Sim. pessoa já não te coloca num lugar, né, de subserviência. Servir é cristão, é bonito, é incrível, mas o lugar de subserviência, a gente sabe que é muito complexo, né? Quem nunca, né? Assim, vários lugares, não sei se acontece com vocês, comigo às vezes acontecem, e eu tenho que falar, gente, eu não trabalho aqui. Né? Não tem nenhum problema quem trabalha, mas eu não trabalho aqui. Então, é uma espécie de proteção, sim, mas não por proteção, por eu ter essas referências ali, de Whitney e tudo, eu tenho jaquetinha de couro. Então, eu sempre tive ela ali como a minha referência de imagem, de tudo. Então, se eu quiser sair ali com uma bota, mesmo morando no Rio de Janeiro, 40 graus. choveu, a gente vai botar a botinha, né? Mas isso que você está falando sobre a questão de você, das pessoas olharem, da gente também se vestir muito bem, as pessoas olharem. Quando eu vou dar aula, né, que eu vou lá para a ONG para poder dar aula, as pessoas às vezes olham e falam assim, mas professora, você veio dar aula? Eu falei, sim. Primeiro, eu mereço. Depois, vocês merecem o meu melhor. Muito bom. Ah, entendi. Professora, quanto custa um penteado desse no seu espaço? Aí eu falo o valor. Nem adianta eu pensar em cobrar aqui. Não é o lugar. É você mostrar que você é profissional, é o seu valor. Quanto você quer ganhar? Qual é o seu sonho? O meu sonho de ganhar é esse. Eu quero ganhar 2 salários mínimos. É o que eu Tá, falei, a e pessoa se quanto vê muito você- pequena. Ela Exatamente. diminui o valor do trabalho. Exatamente. Noção de E aí, foram um dia me mostrar aquelas tranças bem fininhas, né? E a menina no post estava falando, né? Eu paguei R$1.800. Nunca que uma pessoa vai me pagar R$1.800 para fazer. Eu falei, Você já nunca, disse porque você já diminui. disse que nunca. Não vai atrair também. Você já disse que uma nunca. pessoa pra fazer aquilo. Como que você consegue? Já me perguntaram muito isso. Como que você consegue ser tricologista que as pessoas não sabem nem o que é? Eu falei, eu ensino É isso. o que é. Eu ensino o que é. Mas ninguém nunca escutou, realmente. Eu já escutei, tá? Mas você escolheu uma profissão de rico porque isso eu escuto pobre sempre. não sabe o que é isso? Não. Mas você, como dentista, as pessoas falam assim, eu vou ao dentista. Sim. Mas você não escuta quase as pessoas dizendo, eu vou ao tricologista. Porque eu já sou conhecida pela minha Entendeu? especialidade. Então, assim, Sim. periodontia. Então, eu falo assim, mas o que é? Sim. Entendeu? Mas assim... É, a especialidade já É, a não sei. especialidade, as pessoas não sabem. É. Então as pessoas falam assim, mas você escolheu uma profissão que, quando fala tricologista, pensa que é tricô. Ai, gente. Onde que se encaixa? Mas você sabe, isso é para você? Eu falei, isso é para mim, isso é para você. É para te atender melhor. É porque eu tenho que fazer o diferencial para você. E aí, quando eu peço os exames de sangue para levar, mas você é dermatologista? Eu falo, não, eu sou tricologista não médica. Mas o seu exame de sangue, se você pegar o seu exame de sangue, você já tem uma tabela ali do lado que você entende se você está dentro de um padrão ou não. E para o seu cabelo, dentro daquela tabela ali, existe um percentual que, para chegar ao seu cabelo e para entender o que você tem, eu não vou dizer para você que você tem anemia, que você tem isso. Eu não vou, porque eu não sou médico para te diagnosticar. Mas eu posso enviar uma cartinha para o seu médico dizendo para você, eu percebi
no exame da minha cliente, que é a sua paciente, isso. E eu adoro quando elas voltam para mim e me ligam assim. Aí eu levei a nutricionista, disse que você estava certa. Exato. Vou fechar o tratamento com você. Exato. Aí, mas por quê? Porque a gente estuda, porque a gente entende Você que a gente construiu. pertence a esse lugar, a gente constrói essa imagem e a gente não olhou para trás. A gente está olhando para frente e eu quero muito fazer com que essas outras mulheres... Eu trabalho muito com mulheres negras na periferia. E eu sempre falo para elas, um dia eu estive aí e eu quero que vocês cheguem aqui, aonde eu estou. Vocês merecem, porque todas nós merecemos. Eu sei os caminhos que eu percorri. E se você precisar, eu te dou a mão e a gente vai percorrer juntinho Muito também. bom. Entendeu? Porque é sobre isso. Não importa a profissão que a gente escolha. Eu acho que, historicamente, a gente já sofreu bastante, né? Então, vamos mudar isso aí, vamos correr atrás, vamos mostrar quem nós somos. Porque a cada vez que a gente se diminui, a gente dá munição para a história lá atrás. Mas muitas pessoas ainda se apegam nessa dor. A Estelle falou uma coisa muito importante. Ela está falando de um ponto já superior. Por quê? O que acontece, né? Isso vem muito, né, do norte da América, é de supervalorizar o sofrimento para empreender. Sim. Principalmente como nós estamos falando de mulheres negras. E você não, eu estou construindo. Assim, o seu posicionamento, por estar em ONGs, é muito valioso. Talvez as pessoas não tenham noção do quão valioso é. Porque você não está, em nenhum momento aqui, você trouxe, te parabenizo por isso, isso é muito importante, de que você sofreu, mesmo que você tenha inventado desafios. Isso é um ponto. Sim. Outro ponto, assim, eu não vim da periferia, não tive dificuldade para me alimentar, nada disso. Eu tive recurso, estudei, me matei, um pouco da minha alma ficou naquela estadual, mas assim, construí também de uma outra forma. Mas eu não tenho, por exemplo, a vivência de sair de um lugar para o outro e você não está romantizando o sofrimento da mulher negra. Não, até porque eu passei por ele. Sim. Eu passei por ele, mas eu sempre quis esse diferencial. Eu vi muita gente construindo a história em cima do sofrimento. E eu não quis construir a minha história, entendeu? Em cima. Eu sou a pessoa que passou por isso, por isso. Sim. Não. E isso também afasta as mulheres negras de quererem vir para esse lugar. É a Porque referência. parece que é muito difícil, Sim, né? E quão complicado já é a vida delas. Tudo é difícil. Eu acho que isso também de você separar... porque historicamente, sim, a gente sabe que tem um peso e tudo mais. Só que hoje... O caminho vai ser mais longo. Eu tenho essa visão, tá? Vocês me corrigem se eu estiver pensando torto. Mas, assim, hoje a gente não tá lá atrás. Então, vamos mudar esse posicionamento? Hoje as pessoas conseguem trabalhar, hoje as pessoas conseguem se alimentar. Essa realidade de que você era muito sofrido, hoje não existe tanto. Tem, sim, alguns lugares que realmente é precário. Eu tive contato com algumas ONGs, né? Tanto onde eu conheci a Esteline. E, de fato, é uma outra realidade que elas vivem, tá? Mas eu acho que as mulheres, elas têm que querer sair dessa bolha. Sair dali. Porque hoje, foi o que você falou, a gente está aqui porque a gente saiu. E quantas mulheres negras estão falando sobre isso? Quantas mulheres estão saindo da bolha e falando sobre isso? E dando a mão para outras saírem. E dando a mão para outras saírem. Por que a mulher ainda fica se segurando ali naquela história lá atrás? Eu falo história lá atrás, mas é porque é a história delas também, porque eu não sei. Às vezes elas passaram por coisas e tudo mais. Há lugares que realmente, assim, É nós não estamos difícil. colocando, nós estamos colocando aqui da realidade alguém que já... Né, começou, tem esse porque poder aquisitivo não dá pra gente comparar. Não dá. Existem, sim, realidades em que empreender nem é uma opção. As pessoas estão sobrevivendo. Sim. Não é isso que a gente está apontando aqui. É isso que eu tô querendo dizer também. São pessoas que estão ali, já têm o trabalho, né? Isso é muito importante também, porque há narrativas de que uma pessoa que está sobrevivendo possa alcançar números. Isso não é uma realidade no Brasil, nem no lugar que eu vivo, que é aqui em Niterói. Assim, uma mulher que já botou o pé no empreendedorismo e ainda se diminui, sabe? Sim, Mas já passou dessa parte de sobrevivência. Tem uma possibilidade para todas, para todo mundo. Não tô falando só para mulheres negras, não. Eu sempre acreditei nisso, que há possibilidades para tudo que você quiser fazer.
Óbvio que a possibilidade, ela não vem assim, ó, de mão beijada, né? Vem. É um processo de construção. E quanto mais a sua realidade for uma realidade precária, esse processo de construção é mais longo. doloroso, ele Isso, é mais independente longo. de cor. É isso que eu tô querendo dizer. É, Porque mas tem uma hoje a possibilidade. gente tá em outra realidade. Hoje a gente vê na periferia pessoas de qualquer cor, cara. Principalmente aqui no Brasil. A gente é tudo misturado. E lá fora, o que eu até falei aqui quando eu cheguei, lá fora eu sou negra. Hoje eu sou, sei lá, mestiça, parda, qualquer coisa. Porque a minha pele, ela não é tão pigmentada quanto a da Tawane, por exemplo. Então, assim, dependendo do ambiente que nós estivermos, aqui no Brasil tem essa diferença, só que lá fora não tem, não. A gente tá tudo no mesmo lugar. Então, por que a gente fica tentando se diminuir aqui dentro? Lá nós somos E a latinos, gente, né? Tem a sabe? pessoa muito branca. Eu sou negona em qualquer lugar que E eu for. aqui... É maravilhosa. Porque, assim, por que a gente fica discutindo? Porque um é mais isso, outro é mais aquilo, outro... Não, gente, todo mundo tem as mesmas... Não é as mesmas oportunidades, mas, assim... Hoje a gente tem ferramentas de fácil acesso para a grande maioria e a gente precisa entender que é tudo muito mentalidade. Sim. É tudo mentalidade. Não vamos ficar mais se pegando nessa história. Eu até falar pro pessoal que tá em casa. Não vamos ficar mais nessa história. Porque eu sou coitado. Porque eu... Gente, tem mulher de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é realidade que levantou. E hoje, em algumas palestras, eu escutei histórias de, tipo assim, pessoas que moravam na rua. E hoje levantou e empreende e é dona do seu negócio. Vamos segurar essa história aí, vamos ter como referência, né? Você tinha a Whitney. Vamos pegar essas histórias de referência de mulheres que conseguiram se levantar, sabe? Não vamos ficar com essa mentalidade de eu não me enxergo, eu não vou cobrar isso, porque... Não, a gente tem que manter, pode... né, aquele mesmo padrão. Sim, mas isso é perfeito. Eu tenho uma aluna, foi minha primeira aluna de trança, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas você dá outra aula? Eu dou curso de todas as áreas da beleza. Mas a trança, dentro das ONGs, dentro das periferias, das comunidades, ela vem com um padrão de que a pessoa não precisa... Eu sempre falo isso, você não tem nada, mas você tem suas mãos, então você já tem o suficiente. Perfeita. Porque você pede para o cliente comprar o material, você pede para o cliente Olha a pagar a sua ferramenta, é passagem. incrível pra pessoa Entendeu? Você pede ao começar de cliente para alguma pagar a sua forma. passagem, você vai até a casa do cliente, você usa o pente do cliente, a pregadeira do cliente, o material que o cliente comprou, e ali você faz seu trabalho, você recebe e você vai para sua casa. Você já teve o seu primeiro valor, o seu primeiro... Né, você recebeu o seu dinheiro e você foi para casa. Aí eu dei aula para uma menina, ela foi a minha primeira aluna, que é a Alice, ela é conhecida como Dori. Ela é o nome do espaço dela e ela fala assim, gente, eu perco a memória muito rápido. Então ela botou como Dori. E aí ela estava também no Trançar e Esperançar. E ela começou a ter aula comigo, depois ela teve um problema familiar, ela foi morar na Praça Chico Mendes, no Alcântara. Ela e o marido. Ela perdeu a guarda dos 3 filhos e ela falou assim para mim, não posso mais estudar com você, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Eu falei, você vai terminar o seu curso e vamos embora. Ela vinha da rua, terminou o curso dela. No final, eu lembro que eu falei assim para ela, eu só tenho isso aqui para poder te oferecer, que era um novelo de lã, meio pacote de jumbo e um lastex e um isqueiro. Falei para ela, e um pente. Eu falei, isso daqui. Vai para a Praça Chico Mendes, ela fazia rapper e tal. Eu falei, começa a fazer uns deads de lã no pessoal, cobra R$15. Moral da história, essa menina hoje tem a casa dela, recuperou a guarda dos filhos, é uma ótima instrutora, entendeu? Já foi para a Globo, já foi para tudo quanto é rede, está envolvida em todas as feiras. Ela não ficou presa ao sofrimento dela. Isso é importante. E ela dá aula de trança, ela estuda o letramento, ela é negra, assumida, entendeu? Ela tem um corpo super esguio. Então, assim, ela vai para as lojas, é modelo. Então, ela não ficou presa naquilo ali. Ela aprendeu a profissão, ensinou a outras pessoas, ganha dinheiro com isso. E, assim, sempre quando a gente se encontra, ela, professora. Então, assim, eu sempre conto isso para as meninas. Eu falo assim, você não precisa ficar preso a isso aqui. Já tive outros casos da menina chegar para mim e falar assim, eu não tenho dinheiro. Aulas comunitárias, assim, aquele workshop de 2, 3 horas. Falei, vem cá, vou te ensinar a fazer uma trança nagô. Voltei no outro mês, eu dava aula nesse lugar uma vez por mês. Voltei no outro mês para ensinar outra técnica. Ela chegou para mim e falou assim, eu tenho que te agradecer. Aí eu falei assim, pelo quê?
naquele dia que você deixou fazer sua aula, e era R$30, tá? Por aluno na aula. Ela falou, aquele dia que você deixou fazer sua aula, que eu não tive nem dinheiro para pagar, eu voltei, depois eu comecei a fazer trança. Eu paguei meu aluguel, eu botei a comida para os meus filhos, eu consegui suprir as necessidades, eu consegui viver e hoje eu estou aqui para pagar a aula que passou e para pagar a aula hoje. Sempre quando eu conto o caso dela, eu me emociono. Que emocionante. Porque, assim, você vê através das mãos de uma coisa que, para mim, hoje é muito simples. Eu cresci me trançando. Então, assim, você poder mudar a vida de outras pessoas. Então, por isso que eu nunca deixo de ensinar a trança. Hoje eu já não tranço, mas eu não deixo de ensinar a trança, porque eu sei o quanto pode mudar a vida de quem não tem nada para começar. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Possibilidade. E hoje eu abraçar ensino a saúde capilar junto com as tranças. Eu falo assim, não, vocês têm que aprender isso aqui também, porque vocês não podem deixar ninguém careca, não. Então, vocês têm que aprender, entendeu? Pra vocês terem como trabalhar. Então, assim, eu ensino a saúde capilar. Eu dou pelo menos o início para elas poderem entender e como tratar um paciente. Essa visão de como construir um negócio, que foi o que você deu para ela. Isso é muito importante em várias áreas. Por exemplo, quando eu estava no serviço público, tinha uma menina que tinha acabado de passar na estadual também. Ela falou assim, pô, Tamires, vai começar o material, que é aquilo, você passou de graça, mas você tem que comprar um material e não é barato, gente. Quem faz odonto aí sofre e precisa de uma demanda. Ela falou assim, e agora? Terceiro período, meu Deus do céu, não fazer, minha mãe não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, calma. Quem está lá na prótese? Tal, professor tal. Pede um estágio. Começa a fazer, vai todo dia, fica até mais tarde. Eles vão te ajudar. Pode ter certeza. Só tem que mostrar que você consegue. Mostrar, né? Mostre que você consegue. Vai lá. Não tenta, não, dentista que eu não gosto. Não. Você gosta de prótese? Pronto, vai na prótese. Onde você gosta? Porque eu fui estagiária, eu ganhei dinheiro na faculdade inteira. Mas, assim, não é que eu ganhei porque me davam. Eu era monitora, eu fui monitora grande parte da faculdade. Porque a gente precisa ser a melhor, né? Aquilo, tem que se destacar, né? Então, assim, eu fui monitora a faculdade inteira. Eu tive uma referência de ser humano incrível durante toda a faculdade, que é a professora Ailda. Eu faço questão de falar aqui que eu amo de paixão. Tinha sido já diretora e tudo. E, assim, muitas vezes ali ela me ajudou no momento que eu estava assim, professora, eu não consigo. Eu falei assim, senta aqui, fica quieta aqui. E era a monitora dela. Ela tinha que trabalhar. Não, senta aqui, pô, eu sinto saudade de você. Você faltou, o que eu falei, gente, eu não tava conseguindo, assim, acho que dar conta da faculdade. Eu tinha casa às 7 horas da manhã, eu saía. Porque eu queria aprender tudo que eu pudesse ali, porque eu sabia que depois eu não ia ter tanto recurso que eu ia ter que trabalhar. Né? Eu quis fazer faculdade, esperar mais um ano, eu vou ter que recompensar nisso para poder ali me manter. E eu já tinha todos os planos. O Pedro lá que assistiu, eu com 7 anos eu sabia, eu vou me formar, eu vou fazer pós, eu já tinha tudo escrito, isso pequena. Já tinha tudo que eu ia fazer da minha vida ali. E eu que lute, né? E aí eu fui construindo isso também, porque meu pai é militar, então assim, ela vai fazer um concurso e pronto. Só que eu pensei assim, gente, eu dentro de um concurso, eu devolvendo constrangimento sendo militar. Devolvendo constrangimento. Como? Que, sabe? E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca não aceitei. Eu tinha um feeling muito, uma coisa dentro de mim. Então, assim, eu não aceitava muito ordem, sabe? Eu era aquela pessoa que ficava assim, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Questionadora. Não, e eu não fazia mesmo. Não era nada questionadora. Eu realmente tinha um conflito ali, né? Até a minha mãe, pô, mãe, parabéns, porque você realmente conseguiu construir, assim, né? Não sou o melhor ser humano do mundo, mas eu tento agregar para a sociedade e para as pessoas que eu atendo tudo que eu posso. Mas eu realmente tinha isso dentro de mim, essa autenticidade que a gente, como negra, para defender, é muito grande. E minha mãe é branca. Então, assim, daí já tem uma disparidade, porque as coisas que você, sendo mãe de 2 meninas negras, algumas coisas você já tem aquele detoque ali, né? Que é aquela conversa que a gente fala. Então, você já sabe que ela vai passar, você já prepara. Né? Minha mãe nem me vê como negra, ela nem, você não é negra. Por isso. Acontece com você. Não. Só que o inconsciente coletivo tá te vendo e você tá sofrendo a violência. Da mesma forma, mesmo né? que a gente não perceba, a gente tá indiretamente sofrendo. Independente da pigmentação, Exatamente. tudo ali no mesmo Se você tiver um pacote. traço negroide, você vai sentir esse traço que você tem. Por exemplo, você não tem da pele, mas você vai sentir dos outros traços. Isso também é muito desconfortável pra gente que fez colégio particular, das pessoas brancas não se verem como racistas. Minha amiga é negra, minha prima E é você negra. é amiga, que é pior. Você é amiga. Que isso? Não. Não, porque fulano é negro, frequenta a minha casa. Mas
Não dá, é muito patético. Entendeu? Demais. E assim, e a gente, às vezes, quer falar pra pessoa assim, olha, isso aqui realmente é desconfortável pra mim, e a pessoa, por não ter vivido aquilo, ela não se enxerga. É a mesma coisa do empreendedorismo aqui, pra você falar, né? Que, olha, não você precisa... Cara, do empreendedorismo, então, da minha própria estagiária também. Pô, é só você chegar no professor, fala com ele, mostra o que você sabe fazer, aprende. Se você não souber, aprende. Queira aprender com ele também. Se você não souber o que você falou, aprende. Exatamente. E, a partir disso... Peça um dinheiro, sim. Você está lá, você está trabalhando, você está agregando. Peça um dinheiro. Se não tiver monitoria, pode ter certeza que ele vai te agregar ou vai te colocar no lugar. Eu, por exemplo, ficava até mais tarde, porque tinha um outro professor também, que ele falava assim, você não fica no... Eu falei assim, professor, também? Eu já tinha feito monitoria. Eu falei assim, olha, eu faço monitoria para a Hilda, mas eu recebo tanto, eu te pago. Então, Cara, estou a gente indo. já Sai tem. 10 horas eu Vai, volto. tento, Exatamente. sim. É quebrar esse bloqueio e abraçar a oportunidade. Sim. E é o que eu disse aqui, Ou né? criar A gente- ela. É criar ou abraçar que vier, porque a sorte de vez em quando bate na porta, mas ela nunca veio à toa. Ela veio te buscar porque com certeza ali ela sentiu a atração na energia de quem corria atrás. E uma curiosidade, uma pesquisa do Sebrae fala que é o que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. 9,7 milhões de empreendedoras no Brasil, ativas. Empreendedoras negras são 4 milhões, ou seja, nós não estamos nem em 50% de mulheres empreendedoras. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que tem. Por que a gente não está ocupando essas mesas? Por que a gente não está ampliando a voz? Por que a gente não está assumindo quem nós somos? Quantas mulheres, há um tempo atrás também eu assisti uma entrevista de uma empresária negra e ela disse que ela se sentia constrangida em dizer que ela era empresária. E eu me identifiquei muito com aquilo, porque até eu entender a importância do meu trabalho, até eu me senti envergonhada de falar isso próximo à minha família. Ah lá, tá se achando. Que isso? É. Tá, né? Então, Exatamente. a gente precisa quebrar a corrente. Muitas mulheres têm todas as questões que nós abordamos aqui, que foram coisas que nós já passamos, né? A questão do cabelo, da roupa, do posicionamento. E, por isso, nós não chegamos a 50% do empreendedorismo feminino no Brasil. Tem cadeiras esperando pelos nossos que não estão sendo ocupadas. Quanta gente com feeling para isso, com garra, com gana, mas que é abafado no meio do caminho por conta de algum comentário maldoso, por conta de algum sentimento Com de falta medo de pertencimento. não aparecer muito. Antes da gente entrar, a gente tava falando, eu comentei sobre o cabelo, né? Que o cabelo chama atenção e tudo mais, a gente estava falando de cabelo. Então, assim, a mulher negra, ela chama atenção. E aí, para ela não chamar tanta atenção, porque acaba já sofre o racismo e etc, nananá, e aí para ela se apaga. Ela, não, mas eu não sou empresária. Não, eu só tenho um negócio ali. Prefere o Então, anonimato, não, eu sou- né? Eu tenho um Sabe? contraponto. Eu acho que ela é inclinada a se apagar. Sim, Isso, exato. exato. Porque, assim, é aquilo. Eu sempre tive isso de, sabe, se você pegar as minhas fotos, eu sempre tô na frente. Isso num colégio, né, autocrático, branco, Mas cristão, olhando assim, católico, né? num geral, Sim. eu percebo que tem isso de se diminuir, porque de forma inconsciente mesmo Sim. delas. Porque, assim, elas já chamam atenção de uma certa forma. E aí, ou a pessoa banca aquilo dali e eu sou, ponto, ou ela vai diminuindo as qualidades dela porque ela chama muita Pra atenção. caber, sim. Sim. Então, ela vai diminuindo as qualidades para poder caber. Ela se esforça mais para saber, porque ela precisa Eu sou provar. essa pessoa. Você tá me descrevendo. Você precisa provar que você sabe e etc. Sim. Mas ainda assim você faz o quê? Não, mas eu sou só isso aqui. Sim. Pra Eu fui você só isso aqui caber por naquele anos. ambiente. Anos. E eu acho que ainda tô deixando de ser só isso aqui. Eu acho que isso é constante também, né? Porque isso é É. marco de evolução. Mas eu sinto uma pressão social imensa. Imensa. De vários níveis, assim, pra você. Foi como ela falou, assim, da sessão de fotos. A minha primeira sessão de fotos foi um horror. Porque, mas por que você vai tirar foto assim? Você é dentista? Não sei. Tinha E, assim, era a minha primeira sessão de foto. E Eu falei quer te assim, colocar no padrão de que eles já fazem das outras mulheres no Não, Orodonto. nem isso. Assim, foi um estranhamento Loirodonto. tão grande. Se eu te falar, foi um estranhamento tão grande que eu não fiz sessão de fotos. Eu fui fazer minha sessão de fotos, já tinha meus bons 8 anos de formada aí, no programa Mulher Líder.
aquela sessão que tem lá do Instagram é a minha primeira sessão de fotos profissional. Eu fiz uma sessão de fotos que eu nem uso, que a maquiagem ficou tão errada. Nós sofremos aí também. Ainda tem isso. Entende? Então, assim, você... Aí, Não é todo mundo como que- ela é inclinada, induzida a esse apagamento, não, ela vai ter que se encaixar, porque se encaixar, ela nem entra. Então, assim, às vezes você tem que... Aí, depois que você já chegou a um ponto, isso aqui é maravilhoso, aí ela já pode... Agora eu vou ocupar o Tô meu aqui. espaço. Aham, exato. Só que isso leva muito tempo, assim. Eu ainda estou saindo de começar a ocupar... Isso aqui é um processo, né? E De ocupar o A meu gente espaço. sempre vai estar vivendo isso, E Tamires. principalmente Sempre quando vai a mulher... ser um processo. Principalmente quando a mulher é bonita. Porque não é por nada Foi um não. elogio, obrigada. Mas a negra, ela tem uma beleza diferente. Ó, a gente E sustenta aí- no rosto. Não, mas é sério, é diferente. E é esse fato de chamar atenção mesmo, porque incomoda. Sim. E aí você tem que ficar se apagando, você tem que ficar se provando ao todo tempo. É aquilo, quando eu viajei, eu fui para a Colômbia tem um tempo, né? País magnífico. Eu fui muito bem tratada, recebida e tudo mais. Mas tinha aquele estranhamento de falar assim, você é brasileira, você canta, você nunca é uma profissional, uma empresária. Sempre ali no- Você samba. A hipersexualização, né? É, exatamente. Então, a gente, às vezes, se apaga um pouco também por conta disso, né? De não se expor tanto, assim, para que a pessoa consiga enxergar a gente, é como você falou, como você é visto, né? Que a pessoa consiga te ver como profissional. E, assim, eu treino, eu tô sempre na academia, quem me segue sabe, eu tô sempre na academia, eu faço yoga, eu tenho muito essa questão, por ser uma pessoa muito sensível, a gente precisa compensar. Né? Porque a sociedade, ela é agressiva. Agressiva. Então, a gente precisa compensar. E o meu psicológico é muito sensível. Então, eu treino e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente se apaga também por essa hipersexualização. A gente não Sim. quer ser vista Ser o vista tempo dessa todo forma. como a mulher que está atraindo Porque pelo corpo. Ou ela é Sim. muito aparecida e ela escracha, ou você tem que se apagar para não ser confundida, né? Comparada com essa que é super. exatamente Muito como você falou. perfeito. Nós quebramos os padrões e eu tenho certeza que nós somos mulheres que vamos dar as mãos para outras mulheres negras para que elas ocupem esses lugares e muitos outros que esperam por elas. Acho que a gente merece um brinde, né? Vamos brindar. Nós No merecemos um estúdio brinde. aqui do Will, maravilhoso, que recebeu essa mulherada aqui incrível, tá? E ocupem os espaços. Ocupem, porque vocês são pertencentes a qualquer lugar. Peçam ajuda, mereçam. Exatamente. Peça ajuda, mereça. Se conectem com pessoas que querem te ajudar, que querem fomentar ali o seu empreendimento. E o Leste, não é porque eu faço parte, não. Não é porque eu sou diretora, não. Mas é um ambiente que, de fato, acolhe e quer receber todas vocês. Sendo palestrantes, sendo escritoras do Mulheres do Leste, independente de várias iniciativas que a gente tem. Participem, porque esse lugar aqui é de vocês também. No Leste tem lugar para você. Exatamente. Olha, que conexão. Eu me sinto muito honrada de estar à mesa com vocês, mulheres incríveis. Esse episódio está um arraso. Eu aprendi um monte de coisa aqui. É muito bom, né? A gente se sente em casa de verdade. Exatamente. E para você aí do outro lado, não perder a conexão com essas maravilhosas que estiveram aqui hoje, elas vão deixar o @do Instagram para o pessoal de casa seguir. Já deixem aqui o Instagram. Deixa o seu Instagram, Karine. Posso botar o meu, então? Pode colocar. Me segue lá, fotógrafa.Karine Rangel. Eu sou fotógrafa, diretora executiva desse polo maravilhoso e estou estruturando cada vez mais para vocês pertencerem de verdade. Não é fachada, não é só ir lá e falar qualquer coisa. Não, a gente quer que vocês façam parte de verdade. E eu ajudo vocês no posicionamento com o meu trabalho de fotografia. Uau. Bom, eu sou Tamires Couto, o @ é doutora.Tamires Couto. É verdade. Eu sou Tamires Couto, o @ é doutora.Tamires Couto. E eu estou atendendo aqui Caraí, já fazem 2 anos, né? Eu atendo já há 10 anos a odontologia. E eu ofereço um trabalho especializado na área de periodontia, que é a periomédica, que trata não só da sua boca, mas do seu corpo todo. Então, a saúde da boca e do corpo não se separam. Então, é muito importante fazer esse tratamento. Esteline Oficial, @Esteline Oficial. Eu trabalho com a área de tricologia e terapia capilar integrativa.
O seu cabelo tem voz no nosso espaço. O cabelo, ele não fala somente sobre ressecamento, o seu couro cabeludo não fala só de dermatite, mas isso tudo tem a ver com a sua saúde, por isso que é integrativo. Então, eu cuido de você, não só do seu cabelo, mas de você como um todo. Eu estou no centro de Niterói e estou lá prontinha para te receber. São mulheres maravilhosas. Vou deixar aqui meu Instagram também. Claro. Eleve com V mudo, emagrecimento e também eu tenho 2, né? Porque eu gosto muito de Instagram. Ou Eleve Desenvolvimento. E para você que tá aí de casa, se conectou aí do outro lado conosco, se identificou com tudo que foi abordado aqui hoje, faz o seguinte, compartilha com outra mulher negra, outra mulher que queira aprender mais, entender mais, até mesmo por ter essa questão do acolhimento com outras mulheres, já compartilha com ela para que a gente monte assim uma rede de grande impacto e também para que outras mulheres se sintam motivadas a estar aqui conosco. Esse foi o Leste Conexão. E nós adoramos estar aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez, meninas. E até breve. Uma salva de palmas!